agradar, me agrada. Me agrada. Se for para já. Se for para agora, entendeu? Jorge Jesus conhece tudo isso que eu falei aqui. Já viveu aqui no Brasil, né? Acho que dá para montar uma estrutura para tê-lo aqui no Brasil, mas com sinceridade, aí entra um outro aspecto, que é o aspecto financeiro. Acho que não acerta. Acho que não chega a um acordo. Você acha que o Jorge Jesus não aceitaria o Brasil por causa de grana? Não é que não aceita o Brasil por causa de grana. Não é o que Brasil não aceita. que eu digo a seleção. Não é que não aceita a seleção por causa de grana. Eu acho que não é difícil fazer um acordo para esses caras, que agrade esses caras, o todo, entendeu? Lembra quando o Jorge Jesus veio para o Brasil? Por que o Jorge Jesus veio para o Brasil? Vou te explicar. O Jorge Jesus fez um contrato com um clube árabe, o Al Hilal, teria sido o Al Hilal? O Al Hilal. Teve lá no Al Hilal, fez um contrato de 2 anos. No meio desse contrato de 2 anos, o Sheik lá rompeu o contrato com ele. Ele não abriu mão do que tinha para receber. O Sheik arrumou clínicas para ele fazer, para o governo. Aí, eles, depois de um certo tempo, eles se cansou lá e resolveu abrir mão, embora. Só que é o seguinte, para ele voltar para Portugal, para ele internar o dinheiro que ele tinha ganho lá, para ele levar para Portugal, ele tinha que pagar 50% ao fisco do que ele tinha ganho lá. E era uma grana boa. Acho que era um contrato de 6 milhões de euros por ano. Uma grana considerável. E ele tinha ficado lá mais de 1 ano. Aí, o que aconteceu? Ele é muito amigo do Zé Luiz Moreira, que foi vice-presidente de futebol do Vasco. Inclusive, já tinha vindo aqui várias vezes, já tinha assistido o jogo em São Januário, sentado lá na social, nunca ninguém se inteirou que era o Jorge Jesus, treinador de futebol. Bom, deram a ideia a ele, o seguinte, se você ficar 2 anos fora de Portugal, quando você volta, o fisco é outro, o tributo é outro, mas você tem que cumprir esse estágio. E aí ele precisava de um tempo para cumprir esse estágio. Aí inventaram para ele, como ele era um amante do futebol brasileiro, conhecia tudo de futebol brasileiro, um consumidor voraz de futebol brasileiro, era, por que você não passa um tempo no Brasil? Aí surge a possibilidade, a ideia dele vir para o Vasco. Aí ele conversa com aquele menino que era o executivo do futebol do Vasco, Alexandre Faria, com o Campelo, com o Zé Luiz, que deu essa ideia. Aí não avança, não sai do papel, não tinha dinheiro, não tinha orçamento, não tinha time. Quando ele... Não dá para mim. Aí ele é levado para conhecer o projeto dos R's lá de BH, no Atlético Mineiro. Aí ele vai assistir um Atlético e Flamengo. Aí nisso aí, ele vai assistir o Atlético e Flamengo, aí começa uma costura que ele poderia, se interessava, assumir o Flamengo com o Abel ainda. Aí quando eles têm informações sobre o tamanho do projeto, a grandiosidade, o volume de dinheiro que o Flamengo tinha para gastar, que ia aumentar no ano seguinte, não sei o que, coisa e tal. Aí ele se interessa. Aí ele vai embora, deixa o caderno aqui de encargos. E os caras começam a monitorar. Por que o Abel entregou o cargo? O Abel entregou o cargo porque teve essa informação. Porque soube de tudo isso. Que os caras estavam negociando, que os caras tinham conversado. Que aí ele começou a estranhar o comportamento que algumas pessoas no Flamengo tinham com ele, comportamento da torcida com ele, entendeu? Aí ele imaginou que aquilo ali fizesse tudo aquilo ali fizesse parte de um enredo em que ele estava entrando de tolo, né? Aí ele entrega o cargo. Aí os caras acertam com o Jesus. Entendeu? Então, o Jesus fica aqui, depois que passa o tempo de estágio, ele se apaixonou pelo Flamengo, né? Se apaixonou pelo Rio, foi muito bem tratado no Brasil, viveu um ano estupendo, acima da realidade dele, mas você vai... tá tudo na internet, é só você procurar.
Quando ele vai embora, em 2019, de férias, um pouco antes, já começaram, lá em Portugal, rumores de que ele iria de férias e não retornaria para o Flamengo. Eu já tinha dado tempo. Já tinha dado tempo, entendeu? Mas aí, por diversas razões, ele retorna ao Flamengo para cumprir o contrato dele e depois ainda acerta a renovação. E aí entra a mágoa do presidente do Flamengo com ele. Porque o Landim moveu mundos e fundos para a permanência dele e ele colocou no contrato uma cláusula de que ele poderia sair para voltar para Portugal. Lembra do Romário com o Barcelona? Queria voltar ao Brasil? Ele botou uma cláusula, 1 milhão de euros. Ele tinha que pagar ao Flamengo 1 milhão de euros para ir para Portugal. E exigiu do Flamengo uma luvas. Se eu não me engano, de 1 milhão de euros, de 2 milhões de euros, alguma coisa assim. O dinheiro que ele tinha, acho que era 1 milhão de euros também. O dinheiro que ele tinha para receber, ele deu na... O dinheiro que ele tinha para receber, ele deu para o Flamengo. O que é? Ele tá te ligando. Não, deixa ele. Pega essa liga. Deixa ele. Vai ficar de castigo. Não vou te entender agora, não. Agora tô dando entrevista. Ele deu. Então, o que aconteceu? Quando o presidente do Benfica veio atrás dele desesperado para levar ele para lá, fazendo as pazes com ele, porque tinha uma relação conflituosa com ele, eu não me lembro por quê, ele falou, eu até vou, mas você tem que pagar a multa rescisória ao Flamengo. Então, o que aconteceu? Ele recebeu 1 milhão na mão e na hora de devolver 1 milhão para o Flamengo, quem pagou foi o Benfica. Então ele botou 1 milhão no bolso. Botou 1 milhão no bolso. Fora a luva que ele recebeu para assumir o Benfica. Entendeu? É bobo ele, não? Não é? É profissional, né? É isso. Ô, Gilmar, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!